Se tivéssemos mais valores, se tivéssemos valores mais elevados ou notas mais elevadas no plano da ética, da vontade do serviço, do conhecimento, da verdade, do sentir do povo, do conhecimento da realidade portuguesa, do conhecimento profissional também, da informação tratada e estruturada, se tivéssemos tido tudo isto e mais ética, tínhamos chegado aqui de outra forma. Mas isto é possível dizer também das grandes companhias ligadas à crise financeira, é possível dizer isso dos grandes bancos responsáveis pela crise financeira. E, portanto, eu não acho que seja preciso andar à procura de coisas que só a Alert pode funcionar, pode fornecer num dia de grande inspiração. Essas coisas hão de ser sempre necessárias. Valores, ética, verdade, sentido do serviço, dignidade, conhecimento e profissionalismo. Não vejo bem que os líderes políticos possam sair deste modelo ou que nós devamos querer que eles saiam deste modelo. O Jorge, que confessou não estar muito próximo da vida política, eu, pelo que percebo, nem lê, nem lê. Leio o Público e o Diário Económico todos os dias. Então, sério? Não fico contente, mas o que é que para si poderia aproximá-lo e, no fundo, que para si se tornasse mais relevante o que fazem os políticos e o papel dos políticos na nossa sociedade? Quer dizer... E não falo do hoje, nem do Sócrates, nem da crise deste momento, mas... A mim aproximar-me, eu acho que não tenho motivação para me aproximar da política. Já se tivesse aqui o meu irmão, que é uma pessoa muito interessante, acho que sim, que teria toda a motivação para estar na política. Mas eu observo, não é? E acho que uma das coisas que hoje acontece muito é a interdependência entre quase tudo. E para uma empresa como a nossa, eu acho que nós temos de estar muito atentos ao que está a acontecer no mundo. Porque depende de uma eleição, depende de uma instabilidade económica, por exemplo, conseguirmos concretizar um negócio que demora 2 ou 3 anos a construir, portanto, preste muita atenção. Portanto, não posso dizer que não seja observador, mas não participo, não sou um agente que participe. E o que é que faria? É o que eu digo também, acho que é preciso ter motivação por isso. Acho que neste momento todos nós devemos interessar um bocadinho, porque é o que o doutor falou, angústia. Nós estamos a passar hoje um momento muito difícil. Eu acho que a maior parte da sociedade pode não estar ainda atenta ao que está a acontecer. Eu, como empresário, hoje estou extremamente preocupado. Estamos a viver momentos extremamente difíceis. Já passei por uma recessão em 2003, não é? Nós tivemos aqui uma recessão ainda pequena, mas neste momento nós estamos a viver um momento que eu acho que é pré-catastrófico, porque eu acho que a catástrofe ainda está para vir. Eu acho que as pessoas não estão a perceber o que está a acontecer. O sistema está podre, do meu ponto de vista. O sistema está doente. Eu acho que até veio este fim de semana no Expresso com o jornal o filme Inside Job. Eu acho que esse filme é essencial, porque ele explica exatamente aquilo que está a acontecer e aquilo que está para vir. Porque as causas deste problema, que é greed, não é? Que é ganância no mundo financeiro, é um problema, não é? Do ser humano. Nós somos capazes das melhores e das piores coisas. Isto vem aí numa escala muito grande. E eu tenho receio que isto seja uma espécie de cataclismo económico, não é? Mas precisamente esse fundo a que estamos todos a atingir devia provocar na sociedade a criação, devia ser o motor para a criação de um novo tipo de liderança. No dia da manifestação... E não necessariamente partidária, não é? O que é que vem aí? Vem aí. Por exemplo... Em termos de liderança. Em termos de liderança. O que é que esta crise tão profunda vai provocar em termos de criação de novos líderes? Eu só ia dizer então que eu acho que temos que rever o capitalismo. Temos que rever o capitalismo. O Jorge Soros, há uns anos atrás, um grande capitalista, um grande homem da finança, escreveu um livro que era A Morte do Capitalismo. E eu acho que a liderança que vem aí tem a ver com uma revisão deste sistema. E com um novo sentido de valores, talvez. Voluntariado, o bem comum. Temos que nos desviar um bocadinho do capitalismo puro. Acho que a liderança terá que vir um bocadinho daí.
Mandaram-nos calar e passar a palavra, sou muito obediente, passar a palavra. Alguém tem perguntas para fazer aos nossos convidados? Se não, nós continuamos, mas gostávamos muito. Partilhar um bocado aquilo que estive a pensar enquanto estava a ouvir. Antes de vocês chegarem aí, atrás de mim havia uma conversa acerca da representatividade dos jovens nesta sala, que eu achei graça, de facto. E julguei que fosse uma coisa que vocês fossem comentar quando olhassem para a plateia e vissem, afinal, não são tantos jovens quanto esses que estão aqui. Não fizeram isso, mas fizeram uma outra coisa também, isso é que me despertou alguma reflexão. A propósito de tentar caracterizar o Porto, eu acho que se há coisa que caracteriza esta cidade é o desconchavo e o desconcerto e o desassombro. Começa tudo por e é a capacidade de surpreender sobre tudo isso. Quando está a falar de elites, nós não estamos necessariamente, quando falamos de elites, como dizia o Lobo Xavier, não estamos propriamente, ou não é o mesmo que estar a falar de poder. Podemos estar a falar de uma coisa até de contracultura, de contrapoder, seja o que for, não é? O que funciona bem no Porto é precisamente isso, é o que tem estado a funcionar. E quando o Miguel dizia, pá, é difícil aqui falar-se do Porto sem falar de determinada marca política que está a abafar a cultura, por exemplo, é um facto que a riqueza da cultura coincide um bocado também, não com essa tentativa de asfixia, digamos, mas com a dificuldade que as elites culturais têm para se fazer ouvir, se fazer sentir. E isso também é um estrume criativo. O que eu espero de um poder é que ele não estorve as coisas acontecerem. Que as impeçam é mau. Que não participe nelas, se calhar não é tão importante assim. Aquilo que se tem conseguido fazer, provavelmente, e sem haver grande promiscuidade entre os meios de poder e os meios culturais ou desportivos, gregários, no fundo, eu acho que é muito mais importante e tem sido muito mais frutuoso. E só para acabar, eu acho que, de facto, o que caracteriza o Porto são fortes polos gregários, que tanto se vê nas pessoas se juntarem para fazerem as inaugurações das galerias em Miguel Bombarda, como se juntam para encher a Alameda do Dragão. Aí há qualquer coisa de diferente. Não há uma elite mole, há uma elite de granito. É um bocado isso. E, mesmo só para acabar, acho que, de facto, é uma cidade de muita sombra, tempo muito enevoado, e é engraçado, e lá está, esta coisa surpreendente e desassombrada, nasce muitas vezes a luz quando está muito escuro. E aqui isto é uma cidade escura, não é cidade de luz. Ok, obrigado. Eu gostava de comentar a parte da sua observação, precisamente porque eu também defendo essa tese, teoria, essa ideia, tenho essa sensibilidade similar. Parece-me que podem nascer flores no deserto, não é? Eu acho que, de alguma forma, o que está a acontecer aqui no Porto, em alguns últimos anos, e sem querer enumerar exaustivamente, nem é tão pouco esse o motivo que nos traz aqui, de facto, essa beleza, esse encanto da resistência, não é? Provoca coisas boas. E coisas que, porventura, são mais perenes, vêm para ficar, uma vez regadas, podem realmente existir com consecutividade no futuro. Eu também acredito nessa teoria. Eu acho que neste cinzentismo as pessoas foram obrigadas a mexer, as pessoas foram obrigadas a criar alternativas. Não terem um teatro municipal obrigou-as a outros esquemas alternativos de perseverança, de existência. Isso é válido para o teatro, é sobretudo válido no teatro, que é a atividade que naturalmente, assim como o cinema, que tem um outro circuito de subsídio, de subsidial dependência, que eu não acho que esta palavra seja um crime, o teatro precisa estruturalmente, algum teatro precisa estruturalmente de subsídios estatais. Entidades privadas não precisarão, mas foi isso que aconteceu. Entidades privadas tiveram esse subsídio estatal durante estes anos. E, portanto, agora
saem até nos Estados Unidos o teatro tem subsídio do Estado. Até, às vezes há uns mitos à volta da... E, portanto, no Rivoli as pessoas... Estado para a cultura, no não é? Rivoli há um privado que sai sem cumprir um caderno de encargos, com salários em atraso. Portanto, eu julgo que a questão cultural seria um outro debate interessantíssimo, certamente, mas que não vos maço. Eu julgo que, comentando a análise que faz, que no Porto estamos um bocadinho como no tempo da Ponte das Barcas, em 1806. Só que estamos todos acorrentados, só que somos mais que 20. Sinto-me um pouco, digamos, defraudado vis-à-vis ao reclame, já que se fala em publicidade, ao reclame da conferência e da intervenção. Porque eu contava que se fosse, digamos, procurar na cultura dos jovens, na geração mais arrasca ou menos arrasca, a possibilidade de eles serem capazes de assumir o seu destino e, portanto, gerarem as lideranças que evitassem situações que a história para trás demonstrou. Porque este processo de, digamos, de diabolização dos políticos, nós na nossa época, não na nossa vida, com certeza muitos de nós, tivemos em Weimar, na República de Weimar, um exemplo claro do que é este caminho. Este caminho da diabolização dos políticos acaba como acabou Weimar, mais dia menos dia. Basta chegar uma fome, o desemprego, para isso ser inevitável, do meu ponto de vista. Ainda que a história nunca se repita, há constantes históricas sempre. Mas eu esperava que houvesse uma análise à capacidade das novas gerações, porque o texto é o que valem as novas gerações. E depois fala-se em liderança. E, portanto, o que eu pensava é que se discutisse, não tanto o Porto, ainda que há sempre uma âncora, eu quero dizer que sou natural do Porto e nunca saí do Porto, mas havia uma âncora que é o Porto, mas o tema principal é este desafio que as novas gerações têm, as novas gerações têm, é a capacidade de eles se assumirem como condutores do seu destino, não serem espectadores da história, serem agentes da história. São capazes, a cultura das gerações mais novas tem essa marca, ou as gerações mais novas contentam-se apenas com o seu estatuto, com as suas carreiras profissionais digamos, e mais nada. É isso que eu contava que se discutisse mais aqui, mas com certeza acabou por se tocar levemente, mas muito levemente, sem citar o poeta. Muito obrigado. António. Bom, acontece muito isto quando se usam os temas, quando se usam os temas muito abertos, muitas pessoas sentem que se devia ter falado de outra coisa. Vamos lá ver. Eu, primeiro, se fosse para falar disso, eu não tinha muito interesse, porque confesso-lhes o seguinte, eu não gosto nada da análise política ou de desenvolvimento das sociedades numa perspectiva geracional. Porque eu não vejo razão nenhuma para entender que as pessoas que têm agora 25 anos são piores, melhores, menos capazes ou mais capazes do que aquelas que hoje têm 50 ou do que aquelas que hoje têm 75. Nem sequer acho que haja uma grande diferença nesta questão de serem agentes do seu próprio destino ou de serem espectadores. Nos últimos 75 anos tivemos de tudo. Gerações que foram espectadores do evoluir da vida portuguesa, gerações que assumiram protagonismo na mudança do destino. As gerações, a análise numa perspectiva geracional não me parece que me traga a mim grandes resultados. Se eu for falar das especiais dificuldades por exemplo, a questão da geração Arrasca, se formos tratar especificamente o tema de como a democratização do ensino e uma política de ensino ou de política de educação mal dirigida foi capaz de provocar a frustração a tanta gente, muito bem, mas isso não é um problema de geração e o futuro se vai assumir o destino ou não.